Governadora, primeiro, qual a sua palavra aos pernambucanos, a quem votou na senhora, a quem não votou, o que a senhora tem a dizer nesse momento? Bom dia. Bom dia, Emerson. Bom dia, Tiago. As minhas primeiras palavras são de agradecimento a esse povo generoso com quem a gente conversou durante meses, andando nas ruas de Pernambuco, sertão, litoral, zona da mata, nos nossos agrestes, uma conversa olho no olho. Fomos às ruas, dialogamos, construímos um programa de governo que tocou a alma e o coração dos pernambucanos que decidiu por mudança. Minha gratidão, gratidão a todos aqueles que trabalharam na nossa campanha, gratidão a Fernando, meu marido, que nos deixou durante essa campanha, mas que está aqui junto comigo para dar certo, para fazer dar certo, como ele sempre disse. A senhora fala em mudanças. Quais mudanças serão essas de forma mais imediata? O que vai ser feito logo no início? Bem, o legado do governo Paulo Câmara é um legado de um Pernambuco com cerca de 2 milhões de pessoas que passam fome, vice-campeão de desemprego do Brasil, com a violência subindo, e a gente vê um cenário de desalento. A mudança de que Pernambuco precisa passa por construir um novo caminho onde a gente consiga chegar aos invisíveis. Governar para todos. Palanques desmontados já a partir de ontem à noite. Não nos importa, nem a mim nem a Priscila, quem votou com a gente, quem não votou com a gente, seremos as governadoras de todos os pernambucanos. E o principal trabalho, o principal desafio é superar a desigualdade, combater a desigualdade, superar a pobreza, para permitir que o nosso povo possa ter mais qualidade de vida. Assim, não tenho dúvida nenhuma de que vamos ter um trabalho danado, mas a gente já vai começar a trabalhar a partir de hoje. A relação do seu governo com o governo federal é a curiosidade e a dúvida de todos os pernambucanos. Durante a campanha, por exemplo, a senhora deixou bem claro que não iria declarar voto, apoio nem a Bolsonaro, nem a Lula. Já temos agora um presidente eleito. Como será essa relação na prática? Pernambuco e os brasileiros escolheram o seu presidente da República, o presidente Lula, a quem parabenizei desde ontem. E eu tenho certeza de que, com a capacidade que nós temos de montar time, fazer projeto, e vamos ao governo federal buscar aquilo que é estruturador para Pernambuco. Obras como a conclusão da Transnordestina, a adutora do Agreste, incentivos e estímulos para que a gente possa gerar novos empregos e renda a partir de infraestrutura de que a gente tanto precisa. Pontes é o que precisa ser construído. E o pernambucano decidiu que queria alguém, né, que fosse capaz de construir pontes entre Pernambuco e seu povo, entre Pernambuco e o Brasil. Estaremos, assim que possível, com o próximo presidente da República, para que a gente possa já dar encaminhamento aos projetos que são estruturadores para o nosso Estado. E aqui falando mais especificamente da região metropolitana do Recife, cuidar do metrô do Recife também. É histórico termos em Pernambuco a primeira governadora, inclusive com a vice, também uma mulher. Quais serão as políticas voltadas para as mulheres, principalmente no estado em que o feminicídio só faz aumentar todos os dias na TV Jornal SBT? Infelizmente, a gente vê noticiando violência, feminicídio. O que vai ser feito na prática, principalmente de forma bem imediata? 2 milhões de pessoas passam fome em Pernambuco e as pessoas mais atingidas são as mulheres e as crianças. De cada 4 crianças nossas, uma passa fome. De maneira imediata, nós vamos dar andamento ao programa chamado Mães de Pernambuco, uma bolsa de R$300 para mães de crianças de 0 a 6 anos, trabalhar com a criação do restaurante Bom Prato e permitir que, ao mesmo tempo, a gente vá trabalhando para garantir que Pernambuco volte a gerar emprego e renda para a sua gente, com qualificação profissional, com fortalecimento do empreendedorismo, com fazer Pernambuco se reposicionar no cenário local, regional, nacional, para permitir voltar a gerar emprego e renda para o seu povo. De maneira imediata, auxílio emergencial para garantir comida na mesa dos nossos pernambucanos. Recentemente, infelizmente, Pernambuco viveu a maior tragédia por causa das chuvas aqui no estado, algo que todo mundo vinha alertando sobre esse risco. O que vai ser feito para que uma história tão triste assim não volte a se repetir no nosso estado? Chamaremos um grande pacto metropolitano com a reunião com os 14 prefeitos da região metropolitana do Recife, para desenharmos juntos, planejarmos e aí executarmos, ter meta para que a gente possa executar um grande plano metropolitano de mobilidade, de habitação, que vai permitir com que a população desta grande cidade, que chama a região metropolitana do Recife, possa viver melhor. Aqui, de maneira
emergencial, fazer o mapeamento junto com a Universidade Federal, com os técnicos que existem no governo, para identificar as áreas de extremo risco e impedir que as pessoas possam permanecer lá com risco de vida. Trabalhar a construção de canais, canaletas, saneamento básico para impedir que os morros do Recife sejam encharcados com esgoto que é colocado dentro da terra em vez de ser canalizado para ser tratado e devolvido ao rio. Então, o que a gente precisa é trabalhar duro. Não vai ser simples, mas a gente tem todo o ânimo, coragem e agora a legitimidade que o povo de Pernambuco nos deu para fazer o que precisa ser feito. A gente vai aproveitar esses 2 minutinhos que restam para uma pergunta do estúdio. Tiago Raposo, com você, Tiago. Primeiro, quero agradecer porque a primeira entrevista ao vivo a ser concedida pela governadora é aqui ao Primeiro Impacto, a TV Jornal SBT, e eu quero falar ainda sobre chuvas, Mercinho. Sabe por quê, Mercinho? Ela assume em janeiro, então nós temos aí janeiro, fevereiro, março, abril, em maio começam as chuvas. O que fazer emergencialmente? Porque são 5 meses até para que comece exatamente. Dia 28 de maio desse ano foi aquela chuva torrencial que iniciou toda uma catástrofe natural na região metropolitana. O que fazer de forma emergencial? Porque não vai ter tempo hábil para construir estrutura de barragem e coisa do tipo. Está falando? É o que? Vai construir barragem? O que é que vai ser na prática? Tiago, na verdade, a gente tem que fazer uma grande força-tarefa e mapear as áreas de risco, de extremo risco, para que as pessoas que estejam nessas áreas mais críticas possam ser deslocadas, acompanhadas, aluguel social e, ao mesmo tempo, ir trabalhando os projetos e construções de muros de arrimo, canaletas, junto com as prefeituras, e daí, em médio prazo, a gente conseguir trabalhar a entrega das casas que, inclusive, estão paralisadas. Tem 10 mil unidades habitacionais com obras paralisadas. Vamos trabalhar a retomada dessas obras e garantir casa para as pessoas que estão em área de risco na região metropolitana do Recife.